aqui a nossa aula de número 3 para a gente continuar falando um pouco sobre os vírus, só que agora a gente vai focar um pouquinho nas viroses, tá? Na verdade, assim, o que a gente tem visto é uma banalização do termo viroses. Parece que quando o profissional não sabe muito bem o que você tem, ele fala que é uma virose, passa uma dipirona, manda para casa, vambora. E o que a gente precisa entender é que virose é um termo que a gente usa na saúde, na biologia, enfim, para indicar qualquer doença que seja causada por um vírus, né? Então, por exemplo, eu botei aqui alguns vídeos só para a gente ver, né, para identificar algumas coisas que a gente vai acabar falando, como, por exemplo, o HIV, que é o vírus que causa AIDS. Então, AIDS é uma virose. Hepatite, A, B, C, D e E, também podem ser viroses. Ebola é uma virose. Raiva é uma virose. Dengue, gripe, coronavírus, Covid no caso, né? Chikungunya. Todas essas são chamadas de viroses, catapora, sarampo, enfim. Porque são doenças que são causadas por vírus. Tá? Então repare que tem alguns vírus aí envelopadinhos, para HIV, hepatite B, influenza. Tá? Tem o papiloma, que é o HPV, que é o primeiro que a gente vai falar agora. Rotavírus, que a gente acaba fazendo vacina também, né? Lá nos 4 meses, tem a primeira dose. Perdão, 2 4 meses que tem as 2 doses de rotavírus, que é uma infecção gastrointestinal. Eu separei alguns grupos de viroses para a gente poder falar, tá? Então vamos lá. Primeira virose que a gente vai ver aqui é o HPV condiloma acuminado. Muita atenção porque os concursos, principalmente aqui do Rio de Janeiro, né, que eu sou do Rio, não sei se você vai perceber, meu sotaque carioca, muitos concursos aqui do Rio, eles têm perguntado muito sobre condiloma, sobre HPV. Sem sombra de dúvidas, é a infecção que mais cai. Mais do que HIV e AIDS, mais do que hepatite, mais do que arbovirose, né, dengue, zika, chikungunya, etc. Muito mais. Então a gente precisa entender direitinho isso daí, tá? Primeira coisa a dizer é o seguinte, HPV é o nome do vírus, não é o nome da doença. E pouca gente sabe efetivamente o nome da doença, tanto que já caiu mais uma vez isso em concurso e a galera se confunde. O nome da doença, que é o que está escrito aqui, deixa eu botar minha telinha aqui do ladinho, em cima dessa mãozinha horrorosa aqui. O nome da doença é esse aqui, ó. Condiloma acuminado. É o nome da doença causada pelo HPV. A gente vai conhecer ela mais, óbvio, como verruga genital, o aparecimento das verrugas genitais. Tá? HPV é uma sigla que quer dizer vírus do papiloma humano. É o contrário, as siglas sempre são o contrário, tá bom? E aí, vamos lá então. Algumas coisas que a gente precisa entender sobre o HPV. Uma delas é a seguinte. A gente associa muito HPV com câncer de colo de útero apenas, e aí acho que só as mulheres podem apresentar esse vírus, o que é uma mentira. Tá? Os homens também apresentam HPV, também você tem aí casos documentados, muitos casos documentados de câncer na região do pênis, câncer na região do ânus, por conta do HPV. Então o HPV ele é uma doença que pode causar câncer nos dois sexos, né? Tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. E é óbvio que a questão de verruga genital ela pode ser em qualquer pessoa, né? Independente aí do sexo, independente do gênero que essa pessoa se identifica. Tá? Mas vamos lá. O vírus então vai ter tropismo pelo epitélio escamoso da pele por mucosas. Tropismo é como se fosse assim, uma predilência, onde geralmente que esse vírus vai infectar mais, onde que ele vai manifestar mais os sintomas. Então, geralmente na pele, geralmente nas mucosas. Não necessariamente as verrugas ficam apenas direcionadas na região genital. Você pode ter verruga na boca, verruga nos dedos, por exemplo. Tá? E aí o que acontece? Não é o que às vezes os alunos acham e dizem para mim, é o seguinte, eu manifestei verruga e aí foi por conta do HPV, e aí isso quer dizer então que logo em seguida eu posso ter câncer de colo de útero, câncer peniano. E não é assim que acontece, não é uma evolução da doença isso. Até porque você tem mais de 200 tipos de HPV, por exemplo. E aí não necessariamente todos esses tipos causam algum sintoma, causam verruga e causam tipos de câncer. Na verdade, assim, 10% dos tipos de HPV vão causar algum sintoma em você. 10% das pessoas infectadas vão ter algum tipo de sintoma por conta do HPV. E mais, os tipos que causam verrugas são uns tipos, tem uns números, tem vários números. E os tipos que causam câncer são outros números. Né? Então, assim, não é uma linha, peguei verruga, próximo passo é desenvolver o câncer colo de útero peniano, seja lá o que for. Não é assim. Tanto que a vacina, né, que a gente tem vacina para HPV, ela é quadrivalente, que a gente fala. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela protege contra
4 vírusinhos do HPV, né? São 2 para câncer de colo e 2 para verruga. Tá ok? E aí, por que é interessante a gente pensar na vacinação? Porque a vacinação, como a gente conversou na nossa primeira aula, né? Tem aí no nossa playlist de microbiologia, dá uma chegada lá para ver depois. Quando a gente falou de vacina, a gente tem que entender que a vacina ela vai preparar o nosso corpo para quando o antígeno de verdade chegar, a gente saber como é que a gente vai combater ele. E é uma prevenção, né? Profilaxia a vacina. Então a gente vai vacinar a população pelo SUS de graça para HPV muito jovenzinho. Tanto que meninas começam aí aos 9 anos, meninos começam aos 11. Né? São 2 doses que você dá. Você dá a primeira hoje e a outra 6 meses depois, a segunda dose. Tá? Para meninos e para meninas. Então a gente começou a vacinar em meninos tem pouquíssimo tempo, meninas também não tem tanto tempo assim, para o HPV, para a gente tentar diminuir os casos de câncer de colo, de verruga também como um todo, na população. Tá ok? E aí é óbvio que a vacina vai funcionar otimamente, mas a gente pode também pensar que, como é uma manifestação aí na pele, né, tópica, o uso do preservativo também auxilia. A grande questão é que nem sempre o preservativo vai proteger, porque vai depender do local dessa lesão. Porque o que importa é você evitar o contato direto com essas verrugas, com essas lesões que são ricas em vírus. Tá? E aí não necessariamente você não tendo a verruga não quer dizer que você não passe, né? Existem alguns estudos, né? Enfim, algumas referências que dizem pra gente que dá para passar mesmo sem ser sintomático, mesmo sem estar com a verruga propriamente dito, tá bom? Então você tem mais de 200 tipos, o nome da doença é condiloma acuminado, a transmissão pode ser contato direto, pela relação sexual ou por via vertical. O vertical é sempre da mãe para o bebê. O bebê pode pegar HPV pela mãe, tá bom? Na hora do parto lá, por exemplo. E aí contato direto e relação sexual parece que são mais do mesmo, mas não é. Porque eu posso ter só o contato com a região que está lesionada, ou eu posso ter a relação sexual propriamente dita que vai acabar acontecendo essa transmissão, tá bom? E aí, na verdade, como é que a gente vai tratar isso? Essas verruguinhas, né, mais falando das verrugas, o tratamento dela já vai ser mais em relação à redução, remoção e destruição dessas lesões. Né, tem alguns tratamentos com laser, com ácido, alguns alunos já comentaram algumas coisas assim também, para tentar diminuir o tamanho, enfim, tentar eliminar, tirar essa verruga. Tá bom? Tá ok? Então HPV, condiloma acuminado. O outro grupo de doenças que a gente vai falar hoje, que são várias, né, e por isso a gente gasta muito tempo nelas mesmo, são os vírus da herpes, tá? Que tem vários. Aqui eu botei uma tabelinha com 8 tipos de vírus da herpes, só para você ter uma ideia. Eu tenho ali os vírus da herpes 1 e 2, que geralmente é herpes oral e genital. Tem o varicela zoster, que é o vírus de catapora, por exemplo, né, e de herpes zoster. Tá? Tem o 4, que é o Epstein-Barr, dá muito em paciente com AIDS, imunocomprometido. Tem o citomegalovírus, que é associado com aquela doença do beijo, né, mononucleose. Tem o Rosella, né, e eu tenho o sarcoma, que é o 8, também é associado muito com paciente imunocomprometido. A grande questão do vírus da herpes é o seguinte: você tem que entender que o vírus da herpes ele é um vírus carente. Uma vez que ele chega em você, ele não vai embora. Então você, se foi contaminado pelo vírus da herpes, que pode ser, por exemplo, da sua própria mãe para você, né, ou do seu namorado, da sua namorada, seja lá o que for, ou até mesmo durante o parto, né, enfim, acontece. Quando o vírus da herpes chega em você, ele fica. E aí ele fica lá para sempre. Você não vai se livrar desse vírus. O que acontece é o seguinte: você pega o vírus da herpes e aí você se manifesta, né? Faz aquelas lesõezinhas na boca ou até mesmo na região genital. Depois da primeira infecção, o vírus entra em estado de latência. A latência é como se ele estivesse se escondendo, sabe? Ele apareceu, tratou, foi embora. Só que ele fica lá dentro, escondido, latente. E aí chega uma hora em que o seu sistema imune dá mole, ele não está segurando esse vírus escapa. E aí ele manifesta de novo infecção secundária. Olha aqui, por exemplo, isso acontece muito com herpes oral. Né? A pessoa que tem herpes na boca, herpes labial, enfim, pode ser chamada também, ela vira e mexe, né, dependendo do sistema imune dela, ela vai reaparecer essa herpes nela. Entendeu? E aí o que acontece? Alguns alunos perguntam, de herpes nervosa, herpes solar. Isso nada mais, nada menos isso tá diretamente relacionado com o sistema imune da pessoa. Porque o vírus da herpes ele fica contido lá em você, pelo seu sistema imune.
Quando o sistema imune ele dá mole, ele não está lá protegendo mais, acontece alguma coisa, por questão nervosa, por exposição muito ao sol, e aí faz lesões, e aí isso vai facilitar, essas lesões na boca voltam, né? Volta uma infecção secundária, uma manifestação secundária desse vírus, tá ok? Então eu tenho o 1 e o 2 são vírus específicos de boca e de região genital, e eu tenho também alguns casos de herpes ocular, né, bem interessante aí, nos Estados Unidos, 20% dos casos de seguida são por conta de vírus da herpes, que entram pela mesma maneira, é uma porta de entrada que a gente chama, tá escrito aqui, ó. Porta de entrada. O que é porta de entrada? É o mole que você dá, uma lesão que você faz, por exemplo, e aí o vírus que já está presente ali na boca, por exemplo, ele consegue entrar e aí consegue infectar, enfim, manifestar problemas oculares, tá? O outro tipo de vírus da herpes que a gente fala muito, que é o 3, é o vírus da catapora, que é uma virose infantil, né, que você tem vacina, você faz lá a tetra, né, com 15 meses, se não me engano, né, 15 meses, isso. E aí você faz a tetra, né, que vai ter o vírus da catapora, depois você faz com 4 anos um reforço de varicela. E aí o que acontece? Esse vírus da herpes 3, ele pode manifestar duas doenças, tá ok? Essas duas doenças, elas podem aparecer em momentos diferentes da vida, tá bom? Então vamos tentar entender para a gente não ficar com muitas dúvidas. Olha só, quando eu digo primeira, não quer dizer que é quando criança, quer dizer que é a primeira vez que aconteceu. Pode ser que eu manifeste criança, pode ser que eu manifeste adulto, tá bom? Então a primeira vez que eu manifesto o herpes 3, o herpes vírus 3, que é o da catapora, eu vou manifestar justamente a catapora. E aí você consegue pensar para mim nos sintomas da catapora, porque você sabe que são essas lesõezinhas que coçam, né, vão incomodar, elas são espalhadas pelo corpo inteiro. Então repara pelo desenho aqui que olha só, olha os pontinhos azuis. Essa daqui é a primeira vez que esse vírus está entrando em contato com esse corpo, ele está entrando no corpo. Se é a primeira vez que o vírus que o herpes 3 chega em você, você manifesta catapora, certo? Primeira vez. Catapora é uma doença que, tudo bem, a gente tem vacina, a gente não tem tratamento específico, porque é mais sintomático, repouso, né? Com uma semana esse troço some, você isola a criança ou a pessoa, enfim, para não passar, mas é uma doença de tratamento bem tranquilo. O que acontece é, como o vírus da catapora é um herpes vírus, ele também não vai fugir de você, tá? E aí o fato dele não fugir de você quer dizer que ele vai continuar no seu corpo, só que ele fica preso, protegido. O que acontece? Ele fica protegido lá nos seus nervos, né? Região neuronal. Fica lá guardadinho. Quando o seu sistema imune dá um mole, aí é a segunda vez que você pode manifestar esse vírus, que aí já é a manifestação que a gente chama de zoster. E aí olha só como é que é o zoster. O zoster geralmente vai manifestar na fase adulta, depois lá dos 40, 50 anos, que é quando o seu sistema imune começa a descer, né? E você fica mais suscetível a essas infecções. Tá? E aí repara pelos pontinhos aqui, que olha só, os virinhos aqui, os vírus da herpes 3, eles já estavam dentro de você. E aí ele apenas volta para o seu corpo, ele é reativado, né? Uma reativação mesmo. E aí, diferente da catapora, que é pelo corpo todo as lesões, as lesões aqui da herpes zoster, elas são mais localizadas. Geralmente é uma faixa de um lado só. Olha aqui, ó. Acontece muito de ficar, por exemplo, ou uma faixa de um lado só do corpo, acontece bastante na perna também, né? Então é como se fossem as lesões da catapora que vai juntar no local só, assim. Pensa nisso. Tá bom? São as erupções, bolhose e tal. E dói muito. O paciente com herpes zoster, ele reclama muito da dor. E é uma dor que ela fica por muito tempo. Mesmo depois dessas verrugas, não são verrugas, né? Mesmo depois dessas erupções, dessas lesões sumirem, o paciente continua com dor, uma dor neuropática horrível, que não resolve com analgésico comum, com dipirona, nada disso. Tem que partir para opioides, às vezes uns anticonvulsivantes, uns medicamentos mais fortes, assim, para conseguir conter essa dor. Tá? Aproveita para resumir comigo aqui, olha só. Se eu entro em contato com uma pessoa com herpes zoster e ela já teve catapora, ela não vai pegar herpes zoster. Entrar em contato é direto, né? Botar a mão na lesão, tá? Não vai pegar, porque eu já peguei antes e já estou protegido. Agora, se eu nunca tive catapora e eu entro em contato com uma pessoa com zoster, aí eu vou pegar. Mas eu não pego zoster.
Esse que é o rolê. Catapora e herpes zoster são manifestações do mesmo vírus. Então, se é a primeira vez que eu estou entrando em contato com esse vírus, na verdade eu vou manifestar, perdão, a catapora, porque a catapora é a primeira manifestação desse vírus. Tá ok? Certo? Qualquer coisa depois bota umas perguntinhas aí nos comentários que eu respondo. E aí chegamos aqui nas últimas doenças desse vídeo, que são as hepatites virais. Vou falar da A, B, C e D, tá? Hepatite E a gente não vê muito aqui no Brasil, então a gente passa um pouco por ela, tá bom? Só lembrando que a gente tem vacina para hepatite A, uma dose aos 15 meses, dose única. Tudo pelo SUS que eu falo, né? Pelo amor de Deus, viva o SUS. E hepatite B, que a gente faz para adulto com 3 doses, né, 0, 30 e 0, 1 mês e 6 meses depois. E para criança a gente faz hepatite B assim que ele nasce, recém-nascido, e depois faz junto com a penta, né? Tá dentro da pentavalente, tem lá o vírus da hepatite B também para ser protegido, tá? O que eu falo com os meus alunos é o seguinte: é interessante a gente entender hepatite do seguinte ponto. A hepatite, a hepatite, ela pode ser dividida de duas maneiras, assim, ó, de transmissão. A transmissão da A e da E de um jeito, a transmissão da B, C e D de outro. Então, olha só, a hepatite A, ela é transmitida por via oral fecal, que a gente chama, é por água, alimentos contaminados, tá? A hepatite B, C e D é contaminação cutânea com sangue, com fluidos contaminados, tá? É óbvio que tem uma que é mais por relação sexual, outra que é mais por compartilhamento de instrumentos, mas a gente vai ver isso. Então pensa comigo, ó, transmissão da A e da E, alimento ou água contaminado. Transmissão de B, C e D é por contato com sangue e outros fluidos contaminados, tá ok? Só quem tem vacina é A e B. Vamos lá. Hepatite A. A hepatite A está muito associada com condições precárias de saneamento básico e de água, higiene pessoal e alimentos. Então é muito associado com comunidades que não tem muito saneamento básico, acesso a esgoto, água contaminada, isso vai acontecendo, tá bom? Uma coisa que eu não falei antes é o seguinte, repara que nessa tabela aqui que está diferenciando, não tem sintoma. Sabe por quê? Porque o sintoma de todas as hepatites é a mesma coisa. Eu botei uma tabela aqui no final. Ó. O sintoma de todas as hepatites é a mesma coisa, é sempre. Fadiga, náusea, dores abdominais, urina escura, o amarelamento da pele, que a gente chama de icterícia, pode ser nos olhos ou da pele como um todo, tá? Icterícia, amarelamento. Os sintomas das hepatites são todos iguais, não vai ter diferença. A diferença é qual é o vírus que está causando essa hepatite, porque cada uma dessas hepatites é causada por um vírus diferente, tá bom? Então, a hepatite A, água e alimentos contaminados, ela tem vacina, olha aqui, e a prevenção vai ser o quê? Lavar bem as mãos, preparar bem os alimentos, ter um controle de qualidade da água, um controle de qualidade dos alimentos, saneamento básico, higiene, para você tentar quebrar esse ciclo, tá? Já a hepatite B, ela é bem característica de IST, que a gente chama, que é uma infecção sexualmente transmissível. Então repara aqui que a transmissão da hepatite B, ela vai estar relacionada com o ato sexual sem uso de preservativo, compartilhamento de seringas para usuários de drogas injetáveis, por exemplo, para fazer tatuagem, por exemplo, transfusão de sangue. Só que a hepatite B é bem mais característica disso aqui, ó, de relação sexual sem uso de preservativo. É o que a gente mais vê acontecendo. Tá? A gente vai ter então formas agudas e formas crônicas, que são 5% dos casos. Hepatite B é uma infecção que a gente controla muito a gestante também, porque ela pode passar para o bebê, pode ser transmitida de maneira vertical, e aí tem a questão do pré-natal, para você avaliar se a gestante está ou não com hepatite B, o que ela tem que fazer e tal, isso tem que ser muito bem feito. Tá? A gente tem que, na verdade, o intervalo para você detectar o HBV, que é o vírus da hepatite B, no seu sangue, ele é um intervalo de 60 dias, que é uma janela imunológica que a gente chama. Então, assim, hoje eu tive uma relação sexual desprotegida, sem uso de preservativo. Só que eu não estou muito confiante, eu não conheço a pessoa, sei lá, estou com um pouco de medo. E aí eu vou fazer amanhã o exame. Mesmo se eu fizer amanhã o exame de graça no SUS, em 15, 20 minutos tu faz esse troço, em qualquer posto de saúde, se eu faço o exame amanhã e dá negativo, ainda pode ser um falso negativo. Porque eu tenho esse período de 2 meses, aí 60 dias, para o meu corpo produzir anticorpos, para conseguir reconhecer esse vírus, tá bom? Então depois de 60 dias eu teria que voltar novamente no serviço para fazer um outro exame,
tá? Então eu tenho aqui, ó, prevenção, uso de vacina, uso de preservativo, esterilização desses materiais que a gente acaba compartilhando aí em manicure e tal, em estúdio de tatuagem. A hepatite D eu boto antes, boto junto, porque a hepatite D ela tá muito junta com a hepatite B, tá? Apesar de eu ter botado aqui que a foto da vacina, a hepatite D não tem vacina, mas eu já te explico, olha só. Você só pega a hepatite D se você já tiver o vírus da B. É uma co-infecção que a gente chama. O vírus da hepatite D, ele só consegue infectar o seu corpo caso você já esteja infectado com o vírus da hepatite B. Se você não tiver infectado com o da B, o D, que é o Delta, ele não entra, ele não consegue infectar. Então, automaticamente, se você está vacinado, imunizado contra a hepatite B, você também vai estar protegido contra a D, porque se você não pegar B, você não pega a D. Tá? Repara que os sintomas eu não estou falando e as imagens são as mesmas, exatamente porque eles se repetem, tá bom? O último vírus, então, de hepatite que a gente vai falar é o da hepatite C, que é uma infecção aguda menos sintomática. Geralmente os pacientes com hepatite C, eles vão ser portadores crônicos, ou seja, o cara vai descobrir 10, 15, 20 anos depois da infecção que ele está com hepatite C, que é quando o fígado dele já está lá embaixo, já foi embora, né? Então é muito importante a gente fazer testagem assim regular, né, para a gente descobrir aí o vírus da hepatite C, tá? Que apesar de eu ter botado aqui de novo por IST, por via sexual, o que a gente mais vê acontecendo é isso aqui, ó. Hepatite C é muito mais transmitida por transfusão sanguínea, muito mais transmitida por compartilhamento de materiais perfuro-cortantes, injetáveis de tatuagem, esses materiais usados em estudo de tatuagem, alicate de unha, coisas assim, que vão entrar em contato com sangue, fluidos contaminados, vão ser passados para outras pessoas sem ter uma esterilização no meio do caminho, e aí o vírus acaba se perpassando. Tá? Então a hepatite C, apesar de botar aqui preservativo e tal, ela é muito mais por compartilhamento de utensílios com fluidos contaminados, tá bom? E aí eu botei aqui no final uma tabelinha para você dar uma olhada, dar um pause aí, para você ver que ela vai resumir todas essas viroses que eu falei, a transmissão, a prevenção e os sintomas, tá? Tá tudo aí explicadinho, bonitinho, caso você tenha ficado perdido. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula também. Daqui a pouco a gente vai para a segunda aula de viroses, que eu vou falar de outras. Dá o seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente aí divulgando para mais pessoas, tá bom? Beijo, fui!